E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimo, tá bom? Pessoal, olha só, vamos dar continuidade aí. Vamos começar hoje pela página 15, tá bom? Que é a soma e a diferença aí de dois arcos, ou melhor dizendo, de dois ângulos. É o que nós vamos estudar aí hoje. Soma e diferença de dois arcos ou ângulos, tá bom? Isso aqui é a mesma coisa que ângulos. Galera, olha só. Para a gente somar ou subtrair, a gente tem três fatores que a gente precisa relembrar. Quem são esses fatores? Nós temos o seno, nós temos o cosseno e nós temos também a nossa tangente. Temos esses três fatores aí, é o que nós vamos falar hoje, tá bom? Sobre soma e diferença do seno, cosseno e da tangente. E cada um desses aí, galera, a gente pode ter a soma ou a subtração, tá bom? Agora, olha só. Vamos falar da primeira propriedade, vamos falar da propriedade do seno, tá bom? Se eu tenho, por exemplo, galera, olha só, é seno de A mais B, seno de um ângulo A mais o seno de um ângulo B, eu posso dizer que isso daí é a mesma coisa que eu dizer que é seno de A vezes cosseno de B, se está positivo, continua positivo, mais seno de B, que multiplica aí o cosseno de A. Essa é a primeira propriedade da soma de dois ângulos de um seno. Galera, lembrando o seguinte, que o A é sempre o primeiro, B é sempre o segundo termo do ângulo, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos ver com números que fica um pouquinho mais fácil de entender. Vamos ver aí a subtração. Só tem o A menos B. Isso é a mesma coisa que eu dizer que é seno de A vezes cosseno de B menos seno de B vezes o cosseno de A. Só troquei só o sinal, tá vendo? Troquei só o sinal. Vamos ver o do cosseno, galera. Olha só. Cosseno. Isso é a mesma coisa que eu dizer o seguinte, que eu tenho cosseno de A vezes cosseno de B. Se está positivo, ele vem negativo, vezes seno de A, que multiplica aí o seno de B. Show de bola? Está positivo, vem negativo. Lembrando que você multiplica os dois cossenos primeiro, subtraindo o seno dos dois seno por último, tá bom? Olha só, cosseno de A menos B. Isso é a mesma coisa que eu dizer que é cosseno de A, que multiplica cosseno de B. Se está negativo, eu coloco positivo e multiplico os dois senos, que é o seno de A multiplicado pelo seno de B. Pronto. Está aqui as quatro propriedadezinhas que formam a soma e a subtração do seno e do cosseno. Temos a última agora, né? Dessas três aí, a última agora é a tangente. Se eu tenho uma tangente de A mais uma tangente do ângulo B, isso daí é a mesma coisa que eu dizer que é tangente de A mais a tangente de B, que divide. Se está positivo, eu mando para cá negativo e multiplico aí, galera, ó, as duas tangentes. Olha só que legal. Vamos lá para a subtração. Subtração. Aí você pode estar assim, professor, mas aqui no livro da gente está escrito alfa e beta. Galera, é a mesma coisa, eu só troquei as variáveis, tá bom? É a mesma coisa, porque eu acho que A e B é uma variávelzinha mais tranquila para a gente, né, entender. Melhor do que alfa e beta. Tangente, olha só. Tangente de A menos a tangente de B. Isso daí é a mesma coisa que eu falar que é tangente de A menos a tangente de B sobre
se está negativo, vem positivo, mais a tangente de A, que multiplica a tangente de B. Está aí as minhas 6 propriedadezinhas que configuram aí esses 3 fatores, tá bom? Agora, galera, olha só, se eu tenho aqui, ó, eu falo para vocês o seguinte, pessoal, eu quero que vocês calculem aí o seno, ó, o seno de 75 graus. Seno de 75 graus. Aí vocês falam assim, professor, cara, eu não sei quanto que é o seno de 75, eu sei quanto que é o seno de 30, de 60 e de 45, que é os tradicionais, certo? Aí o que que você tem que fazer? Você tem que dar um jeito aqui, ó. O jeito para você achar esse seno de 75 é você somando ou subtraindo aí, né, dois ângulos. Olha só, neste caso aqui, ó, seria mais fácil você somar. Você concorda comigo que se eu somar, olha só, por exemplo, 45 graus mais 30, eu teria 75? Olha só que legal. Ou seja, o 45 graus você já sabe o seno deles, e o de 30 graus vocês também já sabem o seno deles. Então, você pode aplicar essa propriedadezinha aqui, ó, ao que nós vamos aprender agora. Lembrando que, olha só, se você quer o seno desses ângulos aqui, ó, o primeiro sempre vai ser o A e o segundo sempre vai ser o B. Aí você vai fazer seno de A, quem é seno de A? 45, multiplica cosseno de B, quem é B? 30, cosseno de 30, mais... E aí nós vamos ver agora como é que funciona isso daí. Mas a primeiro contato, né, funciona desse jeito. Galera, agora olha só, vamos ver aí alguns exemplos, né, para a gente ver aí como é que funciona isso daí na prática. Olha só, vou fazer o seguinte, vamos calcular, eu vou até deixar essa fórmula aqui, galera, para ficar bem visível, tá bom? Vou deixar ela aqui, vou tentar ocupar o menos espaço aqui possível, já para vocês já ir olhando o exemplo e olhando as propriedades, tá bom? Que eu quero que os dois fiquem bem juntinhos para ficar melhor o entendimento. Galera, olha só, eu quero calcular, vou até separar aqui, ó, separar aqui, tentar fazer aqui um pouquinho menor, para a gente já ir olhando as nossas propriedades. Galera, olha só, eu quero calcular o seno, ó, o seno, vamos calcular o cosseno e também a tangente, tá bom? De, por exemplo, vamos pegar aí um exemplo aqui, deixa eu ver aqui, de 5π sobre 12, ó, 5π sobre 12, tá aí, 5π sobre 12 é o cosseno e a tangente e o seno que eu quero. Galera, olha só, 5π sobre 12, o π em radianos você já sabe quanto que é. Ele equivale a 180 graus. Então, olha só, 5 vezes 180 sobre 12. Isso me entrega 900 sobre 12. Galera, eu vou colocar aqui direto. 900 sobre 12, isso daí me entrega 75 graus. Olha, foi bem que a gente já está aqui mais ou menos ligado, ó. 75 graus. Então, vamos calcular o seno de 75. Vou tentar fazer aqui bem pequenininho aqui. Ó, vamos calcular. Vamos calcular o seno de 75 graus. Seno de 75, eu posso dizer que é 45 mais 30, certo? 45 mais 30. Professor, eu quero usar outro, quero usar 60 mais 15. Fica difícil, porque na tabelinha você sabe quanto que é o seno de 60, mas e o seno de 15? Complicava. Então, assim, eu a princípio eu prefiro usar os termos mais tradicionais, que é o 30, 45 e 60, tá bom? Eu prefiro esses. E até aconselho também, né, que é bem mais fácil de fazer com esses ângulos. Olha só, 165 é a mesma coisa que eu calcular 45 mais 30. Olha só, então eu tenho aqui, ó, 45 mais 30
É a mesma coisa que eu ter seno de A, ó, A mais B, ó. Seno de A mais B, tá aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou aplicar a minha primeira propriedadezinha. Então, eu vou fazer, ó, seno de 45 mais 30 é igual. Vou colocar logo a propriedadezinha aqui, ó, para vocês. Seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. Vou colocar aqui. Então, vamos lá. Seno de 45 mais 30. Vamos lá. Seno de A. Quem é A, galera? É o primeiro. Quem é o primeiro? 45. Quanto que é o seno de 45? Galera, dá uma olhadinha naquela tabelinha que eu passei para vocês, tá bom? Que lá vai ter esses valores lá, tá bom? Vou deixar disponível aqui para vocês, ó. Copinha aí. Ó, vou deixar aqui, ó. Depois vocês printam aí, tá bom? Mas tem no livro de vocês aí, ó. Ó, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3. Trinta, 45, 60, seno, cosseno e tangente. Tá aí, tá bom? Essa é aquela tabelinha tradicional, tá lá no capítulo 16, se eu não estiver enganado, tem ela lá para vocês, tá bom? No conteúdo anterior que a gente viu sobre ciclo trigonométrico, ela tá todinha lá, tá bom? Dá uma relembradinha lá que vai ser muito importante. Pronto, então vamos lá. Seno de A. Seno de A, galera, seno de A tá aqui, ó. 45. Quanto que é o seno de 45? É raiz de 2 sobre 2. Que multiplica cosseno de B. Cosseno de 30, ó. B é 30, ó. Então, cosseno de 30, quanto que é cosseno de 30? O cosseno de 30, galera, isso é raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2. Mais seno de B. Ó, seno de B. Quem é o B? 30. Então, o seno de 30, galera, é quanto? É 1 meio. É 1 sobre 2. Que multiplica o cosseno de A. Quem é A? 45. Então, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Pronto, galera. Tá aí, ó. Então, seno de 75 graus, ó, 45 mais 30 me dá 75, é igual raiz de 2 vezes raiz de 3, isso é raiz de 6 sobre 2 vezes 2 me entrega 4, mais 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2, 2 vezes 2, isso é o quê? 4. Isso é a mesma coisa que raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Tá aí, galera, já acabei de calcular o meu seno de 75, olha só que legal. Seno de 75, tá aí calculadinho. Então, vamos calcular agora, galera, o cosseno. Vamos calcular agora o cosseno. Deixa eu chegar mais para cá. O cosseno de 75. Ó, o cosseno de 75 eu posso fazer a mesma coisa, tá bom? 45 mais 30 me entrega 75, me entrega? Então, posso utilizar aí esse conceito. Então, eu vou colocar aqui, ó, cosseno de 75 é a mesma coisa que 45 graus mais 35 graus. Aonde meu primeiro é o A e o segundo é o B. Sempre assim, tá bom? Então, vamos lá para a propriedade do cosseno. Ó. Eu tenho uma soma. Ó, A mais B. Então, cosseno de 75, eu vou usar a propriedade do cosseno de adição. Tá aqui, ó. Cosseno de A mais B é cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. Vamos aplicar aqui, ó. Então, vai ficar cosseno de 45 mais 35, vou colocar graus aqui, é igual, vou colocar a propriedadezinha aqui para a gente ficar mais visível, é igual
a cosseno de A vezes cosseno de B. Se está positivo, vem negativo. Vai ficar seno de A vezes seno de B. Show de bola. Agora vamos lá. Então, cosseno 45 mais 35 é 75. É igual. Cosseno de A. Quanto que é o cosseno de 45? É raiz de 2 sobre 2. Né? Aí vem vezes o cosseno de B. Quanto que é o cosseno de B? O B aqui, ó. Pô, galera, aqui é 30. Desculpa, aqui é 30. 30. Agora que eu vi, ó. 45 mais 30, 75, tá bom? B. B é quanto? B é 30. Então, quanto que é o cosseno de B? O cosseno de B seria, no caso, aí, raiz de 3 sobre 2. Aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Menos o seno de A. Quanto que é o seno de A? O seno de 45. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Que multiplica seno de B. Quem é B? 30. O seno de 30, quanto fica sendo o seno de 30? 1/2. Tá aí. Agora, galera, é só multiplicar. Olha só que legal. Então, vai ficar cosseno de 75 graus é igual. Raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6 sobre 2 vezes 2 me entrega 4, menos 2 vezes 1 é raiz de 2 sobre 2 vezes 2, 4. Isso é a mesma coisa aqui, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Ah, professor, mas deu a mesma coisa? Deu não. Olha só, sinal que é diferente, ó. Aqui é negativo e aqui é positivo. Tá vendo? Se desse sinais iguais, estava errado. Mas aqui deu negativo e aqui deu positivo. Show de bola. Galera, então vamos calcular a tangente, mas vamos deixar para o próximo vídeo, tá bom? Vamos pausar aqui e daqui a pouquinho eu tô voltando.